E é sobre essa morte, é sobre essa execução. Às 6h10, você vai ver Marcos Couto agora. 6h10, boa noite, Marcos. 6h10, boa noite, Gilmar, boa noite a todos. Exatamente isso, Gilmar. Um trabalho investigativo da Polícia Sergipana, claro, em destaque para os policiais do COP, com apoio do DIPOL, chegaram a elucidar este crime que vitimou o capitão Oliveira. Crime esse ocorrido no dia 4 de abril, no sertão sergipano. E o delegado de polícia, André Davi, traz informações agora neste confronto com a polícia, hoje pela manhã, na cidade alagoana. Boa noite para o senhor. Como foi esse confronto? O chefe da quadrilha, o homem conhecido como Pai, quem é ele? Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Bom, as investigações nos levaram até o Jonatas Reis, conhecido como Pai. O Jonatas Reis, ele era o chefe dessa quadrilha, ele é aquele que articulava a logística, o dinheiro, movimentava o dinheiro, os carros, as armas, a fuga da quadrilha. O Jonatas era aquele que chancelava as decisões da quadrilha. Ele tinha o poder de dissuadir os membros da quadrilha ou de dar o aval. E no caso do nosso colega Oliveira, ele deu o aval para que ele fosse executado. Ou seja, quem executou o tiro de misericórdia, segundo informações da polícia, foi o Jackson, né, que chegou a descer do veículo e deflagrou um tiro de escopeta na altura do coração do capitão Oliveira. Esse crime ocorrido no dia 4 de abril. Agora, sobre esse confronto de hoje pela manhã, o Pai, que era o chefe, é o coordenador, era o articulador e o financiador do crime do capitão, eu pergunto, o que teria motivado tanta raiva ou esse desejo em matar o capitão Oliveira? Bom, Marcos, a gente não pode encapsular toda a ação da Caatinga numa operação só. Na verdade, a Caatinga existe há 10 anos e as ações incisivas, fortes contra o crime organizado na região do Sertão foram o fator determinante, preponderante para que houvesse esse levante, né, desses marginais para ceifar a vida do Oliveira. Ou seja, foi motivo de vingança, mas em relação a toda a ação da Caatinga durante esses 10 anos. Não houve uma operação em si, né, que motivou. Foi toda a ação que eles faziam muito bem feita naquela região. E diga-se de passagem, nessa ação de hoje pela manhã, não havia somente policiais do COP. A Caatinga se fez presente, havia policiais da Caatinga, contemporâneos do Oliveira, amigos, irmãos, colegas de farda, que estavam conosco nessa operação. Vamos deixar bem claro. Delegado, a gente entende até o trabalho da polícia, o trabalho investigativo, a gente compreende. Agora, sobre a motivação do crime, o senhor falou que foi várias ações do policial, ou seja, do pelotão de Caatinga. A gente entende até aí. Agora, a pergunta que não quer calar é isso. Mas teve um ponto primordial para que isso incentivasse, desejasse a eliminação do capitão. Qual o ponto específico? Porque algo comprometeu, prejudicou, começou a atrapalhar possivelmente os negócios do conhecido como Pai, o Jonathan. O que exatamente? Sim, dentre essas ações da Caatinga, houve sim confronto com membros da quadrilha. Membros não só da quadrilha, membros da família de, por exemplo, parentes do Jackson, elementos de altíssima periculosidade que faziam parte da quadrilha, mas também havia um vínculo familiar. É lógico que isso também motivou. Então, esse seria o ponto principal? Também. Mas a ação da Caatinga, ela incomodava essa organização criminosa. Isso é claro, isso ficou bem claro na investigação. O nó gordo, o ponto crucial, não tem como sabermos, porque os executores do crime, eles tombaram em combate conosco e o mandante também. E diga-se de passagem, esse desfecho foi escolhido por eles, não foi escolhido pela polícia. Nós fomos cumpridos os mandados de prisão. Eles mediram força conosco e o policial não pode cumprir seu mundos e ser recebido a balas. Pelo jeito, Gilmar, a polícia de Sergipe não é brincadeira. Ir para o confronto, já sabe, acontece isso aí. Voz de prisão, resistiu à troca de tiros e aí, infelizmente, os dois vieram a óbito. Falando de Gilmar, ele gostaria de interagir conosco. Gilmar, delegado André Davi, aqui do COP, à sua inteira disposição. Delegado, primeiro parabéns ao trabalho de todo o pessoal do COP, aos alagoanos que participaram dessa operação de hoje. Como foi a chegada de vocês lá na pousada e como foi a reação desses dois marginais, o Jonathan e também o primo dele?
Bom, Gilmar, o Jonatas, ele após a primeira operação, né, o início da operação Rubicão, ele soube, por óbvio, né, que estávamos à sua procura. Ele soube do seu mandado de prisão, então ele começou a trafegar pela federação, por diversos estados da federação, usando um documento falso. Isso dificultou muito a localização do mesmo, mas graças a Deus, em um tempo até razoável, nós conseguimos pegar quase todos, né? Todos desse crime. E localizamos essa semana ele em Alagoas. Não, em Alagoas, algumas cidades do estado, né? Não só em Maceió. Ele estava trafegando também pelo estado. O estado é relativamente pequeno, como o Sergipe, ou seja, do interior para a capital a distância é próxima. Nós localizamos o estado de Alagoas e na manhã de hoje nós conseguimos localizá-lo em Maceió, numa pousada. Então resolvemos abordar, cumprir esse mandado de prisão. Eles estavam em quartos separados da pousada, dividimos as equipes, né, fizemos a incursão. Eles estavam com armas de grosso calibre, vocês foram divulgados, pistolas de uso restrito, uma arma calibre 12, uma calibre 12 tática, diga-se de passagem, usada por forças especiais da polícia. Ou seja, estavam bem armados. O Renato, que estava em companhia do Jonatas, além do vínculo de familiar, de ser primo do Jonatas, ele estava ali como seu segurança. E esses elementos, haja vista a ação que eles fizeram com o nosso colega, uma ação covarde e violenta, era previsível de que eles afrontassem a polícia. Era previsível e, de fato, eles afrontaram. O Jonathan, o pai, ele nasceu em Carira? Não, Gilmar, ele é natural de São Paulo. Entretanto, ele tem domicílio em Carira. Ele não reside em Carira. A residência dele era em São Paulo, mas ele tinha domicílio em Carira. Frequentava bastante a cidade de Carira, não só em Carira, nas adjacências, né? Nas cidades baianas que fazem divisa com Carira, e em Glória e outras cidades do sertão sergipano. Ele integrava o PCC, o primeiro comando da capital, lá de São Paulo? Gilmar, a gente não tem como confirmar nem negar essa informação. Eu não estou ficando em cima do muro, mas a gente não pode, eu não posso afirmar que ele faz parte, se a gente não tem provas ainda contundentes de que ele faz parte dessa organização. Entretanto, existe a suspeita e a gente também não pode descartar, mas a gente não tem como informar de forma concreta que ele faz parte dessa organização. Em alguma ação da Companhia da Caatinga, à época comandada pelo capitão Oliveira, membros ou, melhor dizendo, familiares de Jonathan, mais conhecido como pai, foram mortos? Não, do Jonatas não. Do Jonatas nenhum familiar dele, mas entretanto familiares de alguns membros, né, dessa quadrilha, sim, tombaram em confronto com a Caatinga. Uma última pergunta de minha parte, mas o Marcos pode continuar depois. Para o COP, para a SSP de Sergipe, para essas investigações, já foram localizados, está completa e finalizada a operação sobre as investigações relacionadas à morte do capitão Oliveira? Bom, Gilmar, se você me perguntar se os executores foram presos, eu vou te dizer que os executores foram tirados de circulação. Se você me perguntar se o mandante do crime foi preso, eu vou te dizer que o mandante do crime foi tirado de circulação. Repito, tirado de circulação porque o desfecho foi escolha deles. Entretanto, existe um rescaldo, isso é óbvio. Esse rescaldo, uma zona periférica, não pode ser descartada e a polícia tem que se precaver e tem que se apurar. Então, mas eu acredito que, como eu acabei de falar, os executores e os mandantes, eles foram tirados de circulação. Isso nós temos a total certeza. Delegado, caso se confirme, a informação é que o COP, o Serviço de Inteligência, está checando essas informações para ver se confirma ou não a presença da ramificação do PCC aqui em Sergipe. Caso haja uma reação por parte desse grupo criminoso e que seja confirmado, qual vai ser o trabalho da Polícia de Sergipe, em especial os policiais do COP?
Não, o trabalho da polícia de Sergipe, de forma geral, vai continuar sendo o mesmo, né? Queira Deus, roga a Deus que esse tipo de ação não ocorra novamente, porque isso é uma afronta ao Estado, uma afronta à sociedade sergipana. Mas se caso aconteça, nós vamos trabalhar da mesma maneira, vamos dar a resposta como foi dada, de forma rápida, celere e responsável, né? Responsável, porque não adianta você dar uma resposta e chegar aqui na hora da entrevista você não ter fundamentos para justificar a ação policial. E nós temos fundamentos para expor para o Judiciário, para o Ministério Público. Então vamos rezar que isso não aconteça, mas se acontecer, a polícia sergipana, não só o COP, a polícia sergipana, ela vai dar a resposta à altura. Para finalizar, é verídica a informação que a polícia da Bahia, a polícia de Alagoas, Rio e São Paulo, o serviço de inteligência está irmanado com a polícia de Sergipe a fim de identificar ramificações de grupos criminosos ligados a este que a polícia de Sergipe combateu? Não, veja só, existe uma parceria entre as polícias. Esse crime, eu não vou negar, ele mexe com os policiais, porque não tem como você não fazer uma transferência. É inadmissível, nós somos seres humanos, nós somos policiais, todo mundo faz uma transferência, se põe no lugar da vítima, se põe no lugar da família da vítima. E toda a família policial do Brasil, ela se uniu, ela tentou colaborar, tentou ajudar, e assim vai ser. A Polícia Sergipana, a Inteligência Sergipana colabora com os estados vizinhos, com os demais estados da federação e vice-versa. Isso que vai acontecer, com certeza, uma colaboração mútua que sempre vinha ocorrendo. Perfeito. Delegado André Davi, do COP, do Centro de Operações das Polícias aqui do estado de Sergipe, trazendo informações sobre essa operação desencadeada hoje pela manhã no município de Maceió, em Alagoas. Gilmar, recebeu informação há poucos instantes que há uma situação envolvendo a Polícia Civil de Sergipe, alguma mudança. E na nossa próxima participação iremos trazer informações importantíssimas sobre segurança pública. A qualquer momento retornaremos aqui no Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, Marcos. Olha, no Rio de Janeiro, que está sob intervenção, já há algum tempo mataram a vereadora Marielle e Anderson, o seu motorista. Sabe por que lá o crime não foi ainda elucidado para valer? Porque o Rio não tem o DIPOL, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil Sergipana. Se tivesse, o crime já teria sido totalmente elucidado.